Saudações concurseiras, pessoal! Bem-vindos a mais um evento aqui na Qualis, comigo, professor Gustavo Musi. E eu selecionei hoje um tema aí importantíssimo para a sua prova, dentro do direito constitucional. Direito constitucional já é uma disciplina que cai praticamente em todos os concursos, né? E eu escolhi um tema também importante, que a gente normalmente estuda lá no início do direito constitucional. É um tema que é ao mesmo tempo básico, nós vamos nos aprofundar nele aí, trazendo alguns pontos importantes que muitas vezes em aula nós não temos tempo de nos aprofundar. Tá? Nós vamos falar sobre normas constitucionais. Vamos falar sobre a natureza delas, a sua produção e classificação. Você sabe que você pode baixar também o nosso material lá no site da Qualis Concursos. Baixa, acompanhe a aula com material ao lado. Você vai ver que é muito mais produtivo. Não paga nada, é gratuito para baixar. Você também, se você não é inscrito no nosso canal, toque aí no sininho aí embaixo, vai estar nos ajudando bastante se inscrevendo. E é claro, se você gostar da aula, só se você gostar, deixe o seu like, ok? Muito bem, então vamos começar então a nossa matéria. Deixa eu puxar aqui os slides. Então aqui, tá lá. Vamos falar aí sobre normas constitucionais, natureza, produção e classificação. E aí vamos começar pelo começo, sempre é bom, né? Vamos falar aí o que são normas constitucionais. Bom, normas constitucionais são normas da Constituição, tá? E o que é a Constituição? Um conceito aí simples, mas suficiente para o nosso escopo aqui, eu coloquei lá para você, que é o seguinte. A Constituição Federal é considerada como a norma fundamental de um Estado, devendo definir-lhe a organização, funcionamento e forma de exercício e transmissão do poder, inclusive prevendo direitos e garantias dos cidadãos contra o arbítrio estatal. Esse termo aí, norma fundamental, é um termo muito usado por Hans Kelsen, um dos grandes teóricos aí do constitucionalismo. E ele colocava a Constituição como norma fundamental, por quê? Porque a partir dela, é a partir da Constituição, que serão elaboradas as demais normas e que será construído o ordenamento jurídico. A gente já vai ver a famosa pirâmide de Kelsen, mas normalmente a gente coloca a Constituição lá em cima, a gente vai ver por quê. Mas, de uma certa forma, a Constituição também poderia ser colocada como um alicerce daquela pirâmide. Uma vez que todas as normas jurídicas têm que estar baseadas, ou pelo menos não contradizendo, o que diz a Constituição. Tá? Esse termo Constituição Federal é usado nas federações, como é o caso do Brasil, em que você tem um poder central, que nós chamamos no Brasil de União, e você tem poderes locais, que são os estados, e no Brasil nós temos também os municípios como entidades da federação. Nos países que não adotam o modelo federativo, o termo que se usa é Constituição Nacional, ok? Então olha só o que a Constituição vai definir. É a norma fundamental de um Estado, uma vez que ela é a base de todo o ordenamento jurídico, e ela vai definir a organização, funcionamento e forma de exercício e transmissão do poder. Ou seja, como o Estado vai estar organizado, como ele vai funcionar, como o poder será exercido e como ele será transmitido. Isso é importante para que você tenha estabilidade institucional e para que você tenha aí uma verdadeira pacificação, né, do país, porque uma vez que essas regras não estão definidas, isso poderia dar margem aí a conflitos. A primeira vez que o termo Constituição foi usado na prática foi na Constituição norte-americana, que é de 1787. E aí o termo Constituição tinha a ideia justamente da criação. Né? A criação, na época, a gente estuda lá na história, havia lá as 13 colônias inglesas, né? E elas resolveram se fundir, se reunir para formar uma nação. Então aí teve a Constituição dos Estados Unidos da América. Logo depois nós tivemos também a Constituição Francesa de 1791, e esse termo Constituição acabou aí meio que pegando, né? Um termo que demais países também passaram a adotar. No Brasil, a nossa primeira Constituição foi de 1824, 2 anos após a Declaração de Independência. E nós tivemos depois delas várias outras constituições. A nossa Constituição atual, todo mundo sabe, é de 1988. Né? E além disso, ó, além de definir a organização, funcionamento do Estado, bem como a forma de exercício e transmissão do poder, a Constituição também deve prever direitos e garantias dos cidadãos contra o arbítrio estatal. Isso é importante, especialmente se nós examinarmos o contexto histórico do surgimento das primeiras constituições. Nós estamos falando ali de segunda metade do século XVIII, onde ainda havia vamos dizer assim, um poder estatal absoluto, onde o Estado definia a religião que as pessoas poderiam ter, definiam a profissão que as pessoas poderiam ter, definiam que você poderia até mesmo pensar não digo, pelo menos falar, né, pelo menos se expressar, você tinha que ter autorização do Estado.
Então a ideia era que o Estado passasse a dar liberdade às pessoas. Liberdade religiosa, liberdade de expressão, liberdade econômica. Então, por isso, nós não vamos entrar aqui nesse tópico, porque isso é assunto para outra aula. Por isso, esses são chamados direitos fundamentais de primeira geração, que são os direitos relacionados às liberdades individuais. Não é? Naquela época, ninguém queria que o Estado desse educação, saúde, só queria que, na verdade, ele deixasse as pessoas poderem ter a sua própria vida. Também são chamadas de liberdades negativas. E essa ideia da Constituição, então, limitar o Estado, da Constituição aí prever mecanismos de defesa do cidadão contra o Estado, é o que nós chamamos de direitos e garantias fundamentais, que se considera que hoje toda a Constituição deve ter. Ok? Então, normas constitucionais são normas que estão na Constituição, e Constituição é isso. E aí eu vou colocar aqui uma figura que você nunca viu na vida, né? Quem já estudou direito constitucional pelo menos alguma vez na vida já viu essa pirâmide aí, que normalmente é chamada de pirâmide de Kelsen, justamente o mesmo Kelsen que eu falei para você agora há pouco, em que alguns colocam com 3 níveis, outros com 4. Tá? Aqui eu coloquei um pouco mais detalhado com 4 níveis. No topo dela, nós temos a chamada Constituição Federal, que eu já expliquei para você, que é a base do ordenamento jurídico. Né? Ela fica lá em cima na pirâmide para representar que ela está acima de todas as outras normas, e veja que a área ocupada por ela é menor, né? Porque, de fato, as normas constitucionais elas são bem mais limitadas do que as demais normas que estão abaixo delas. Depois nós temos esse TIDH, significa Tratados Internacionais sobre Direitos Humanos. Repito, Tratados Internacionais sobre Direitos Humanos. Essa construção, esse segundo degrau da pirâmide aí, é uma construção jurisprudencial no Brasil, tá? Do nosso STF. Então, o que acontece? O Supremo Tribunal Federal ele já decidiu o seguinte, já pacificou isso, que os tratados internacionais que tratem sobre direitos humanos, se eles forem incorporados ao ordenamento jurídico, da mesma forma que os demais tratados, eles terão status de norma supralegal. E aí foi uma construção nova, né, que havia, nem a doutrina ainda falava muito sobre isso. Uma norma supralegal seria uma norma que estaria acima das demais leis, por isso supralegal, mas ainda abaixo da Constituição. Então, os tratados internacionais sobre direitos humanos, uma vez que tenham sido incorporados ao ordenamento jurídico, seguindo o rito dos demais tratados, eles serão uma norma supralegal, estão acima das leis, supralegal, mas infraconstitucional, porque eles estão abaixo da Constituição Federal, ok? Só uma observação, né, para quem já estudou isso, que se esses tratados internacionais sobre direitos humanos, se eles forem ratificados pelo Congresso, da mesma forma que se aprova uma emenda constitucional, que nós vamos falar sobre isso, 3/5 dos votos em 2 votações nas 2 casas do Congresso Nacional, se um tratado internacional sobre direitos humanos for aprovado da mesma forma que uma emenda constitucional, ele vai equivaler a uma norma constitucional, porque aí foi aprovado como uma alteração da Constituição, tá? Mas isso aí que vai aparecer em verdinho no segundo degrau são aqueles tratados internacionais sobre direitos humanos aprovados pelo rito normal de aprovação, que significa que eles não podem ser revogados por lei, porque eles estão acima das demais leis. Aí abaixo dos tratados internacionais sobre direitos humanos nós temos as leis em geral, né, que são consideradas normas primárias, porque elas podem inovar no mundo jurídico, elas podem impor obrigações, por exemplo, aos cidadãos. E nós temos abaixo das leis as normas infralegais, que são todos os atos normativos aí, normalmente atos administrativos, e que se submetem à lei. Por exemplo, portarias, normas de execução, instruções normativas, os próprios decretos do Poder Executivo, são normas infralegais, ok? Mas o que eu quero destacar com você, ó, é que a Constituição Federal ela está acima de todas as outras normas. Isso daqui é o que a gente chama, eu coloquei lá, o princípio da supremacia constitucional. Significa que a Constituição está acima de todas as outras normas e nenhuma norma pode contradizê-la. Se uma norma, seja uma lei, seja um tratado internacional sobre direitos humanos, seja uma norma infralegal, contradisser o que diz a Constituição, essa norma será considerada inconstitucional e, portanto, inválida. E tudo vai ocorrer como se essa norma nunca tivesse existido. Aí o Poder Judiciário, né, a pedido do interessado, vai dizer que aquela norma é inconstitucional e os efeitos dessa declaração vão retroagir, são ex tunc. E aí tudo vai acontecer como se aquela norma nunca tivesse existido, porque uma norma inconstitucional é uma aberração jurídica. Continuando.
Aí vamos falar um pouquinho sobre poder constituinte. Quem já viu, vamos relembrar. O que é o poder constituinte? De uma forma simples, nós podemos dizer que é a capacidade de se criar e modificar uma Constituição. Veja, nós vamos fazer aqui uma análise meramente do ponto de vista jurídico, tá? Porque a Constituição ela também pode ser analisada do ponto de vista político, do ponto de vista sociológico. Nós vamos analisar meramente do ponto de vista jurídico. Então, o poder constituinte é a capacidade de se criar e modificar uma Constituição. E aí, ele pode ser de dois tipos. Nós temos o poder constituinte originário e o poder constituinte derivado. Alguns chamam o poder constituinte originário de primário e o poder constituinte derivado de secundário, mas os nomes mais comuns são originário e derivado. O que é isso? Coloquei ali esqueminha, ó. O poder constituinte originário é aquele poder que elabora uma nova Constituição federal, uma nova Constituição nacional. Ele vai estar presente em situações normalmente bem específicas, quando você tem a fundação de um Estado ou quando você tem uma mudança política muito profunda, de forma que, de fato, na prática, você está recriando o Estado. Você considera que aquela Constituição não atende mais. Houve uma mudança tão profunda na sociedade, ou né, no modelo político, que você vai precisar de uma nova Constituição. Vou dar alguns exemplos. Ó. Quando o Brasil se tornou independente de Portugal, aí você tinha lá a fundação do Estado brasileiro, do Império Brasileiro. Você precisava de uma Constituição. Então foi aprovada a nossa primeira Constituição, lá em 1824. Depois nós tivemos a proclamação da República, lá em 1889. Né? E aí aquela Constituição já não servia mais, a Constituição anterior, porque a Constituição de 1824 foi toda feita pensando no modelo monarquista. Então, em 1891, foi aprovada a nossa segunda Constituição. Aí depois nós tivemos quando Getúlio Vargas assumiu o poder, lembra da história do Estado Novo, né? Então a ideia dele é que o Estado deveria ser recriado, aprovou-se uma outra Constituição. Nós temos várias Constituições. A última, de 1988. Nós saímos de um modelo né, da ditadura militar para a democracia. E, de fato, entendeu-se que aquela Constituição anterior, que havia sido bastante desfigurada, né, pela emenda constitucional, inclusive número 1, de 1969, era uma Constituição com conteúdo muito, de fato, ditatorial. Havia poucas liberdades individuais previstas. Então foi aprovada a Constituição de 1988, lá no momento da redemocratização. Tá? Esse grande número de constituições mostra, inclusive, né, vários momentos aí de ruptura, momentos conturbados pelos quais o Brasil passou. E a cada momento entendeu-se que se precisava de uma Constituição nova. Todo momento, em todos esses casos em que foi criada uma nova Constituição para o Brasil, foi exercido o poder constituinte originário. Tá? Ele pode ser exercido através de uma Assembleia Constituinte, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, que é quando o povo elege representantes para fazer a nova Constituição, ou a Constituição pode ser imposta, simplesmente goela abaixo pelo governante de plantão, que são as chamadas Constituições outorgadas, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Ó, voltando lá no esquema. Então o poder constituinte originário, que está em azul lá em cima, ele elabora uma nova Constituição, federal ou nacional. No caso do Brasil a gente chama de federal porque é uma federação. E aí, importante, ó, o poder constituinte originário, ele tem três características. Ele é inicial, ilimitado e incondicionado. Ele é inicial porque ele está iniciando um novo ordenamento jurídico. Isso não quer dizer que as leis anteriores à nova Constituição elas sejam revogadas. Elas não valham mais. Elas vão valer se não contradisserem o que diz a nova Constituição, através de um fenômeno que em direito nós chamamos de recepção constitucional. A recepção constitucional ocorre quando você tem uma nova Constituição, como, por exemplo, nós tivemos em 1988, e você tem leis que foram aprovadas antes dela. Aquelas leis que não estiverem em desacordo com a nova Constituição serão recebidas por ela. Tá? Mas ele é inicial porque, de fato, ele está iniciando um novo ordenamento jurídico, só serão aceitas leis que estiverem de acordo com as suas normas. Ele é ilimitado, porque o poder constituinte originário, juridicamente, ele não encontra limites. É claro que encontra limites, né? Na política, na sociologia e por aí vai. Mas, juridicamente falando, a nova Constituição ela pode trazer qualquer disposição, uma vez que a Constituição está acima de todas as outras normas. E ele é incondicionado, significa que a forma de exercício dele, condicionado e incondicionado, tem a ver com a forma de exercício. Não existem limites, não existem regras pré-estabelecidas para o seu exercício.
Por exemplo, vamos imaginar que seja eleita uma Assembleia Nacional Constituinte para fazer uma nova Constituição para o Brasil. Essa Assembleia, ela é que vai decidir como é que será aprovada a nova Constituição. Se tem que ter aprovação da maioria absoluta dos membros da Constituinte, se vai ser a aprovação de maioria simples, se vai ser dividido como acontece normalmente em comissões, né? Cada comissão aprova um determinado assunto da Constituição e depois passa para o plenário. Se tiver empate, se vai tirar no palitinho, se vai tirar no dado, no cara ou coroa, é a Assembleia Nacional Constituinte que define isso. Por quê? Porque não existe uma regra pré-estabelecida. Aquela regra que estava na Constituição anterior não vale mais, porque eu estou fazendo uma nova Constituição. Por isso que o poder constituinte originário você tem que tomar muito cuidado para invocá-lo e para exercê-lo, porque senão pode ser uma Constituição muito pior, por exemplo, do que a anterior, né? E nós temos o poder constituinte derivado. O poder constituinte derivado tem esse nome porque ele se deriva do poder constituinte originário. Ele vai retirar o seu exercício, ele vai retirar os seus limites do poder constituinte originário. E o que é o poder constituinte derivado? Ele se divide em dois. Poder constituinte derivado reformador e poder constituinte derivado decorrente. O poder constituinte derivado reformador é o poder de alterar a Constituição Federal ou a Constituição Nacional. São a elaboração das chamadas emendas constitucionais. Então a nossa Constituição, nós vamos ver daqui a pouco, que ela é uma Constituição rígida. Significa que ela pode ser alterada, mas ela vai submeter a um processo mais dificultoso de alteração do que ocorre com as leis em geral. E é a própria Constituição Federal que estabelece a forma como ela será alterada. Ela diz quem pode propor a alteração, ela diz como é que isso vai ser votado e por aí vai. Né? Então, a Constituição, o poder constituinte originário estabeleceu condições para o exercício do poder constituinte derivado reformador, que é o poder de alterar a Constituição Federal. Que no caso do Brasil e no caso da maioria dos países, pelo menos que eu saiba, quem detém o poder constituinte derivado reformador é o Congresso Nacional, que é diferente da Assembleia Constituinte, tá? A Assembleia Constituinte são aqueles que foram eleitos para fazer uma nova Constituição. O Congresso Nacional são aqueles que foram eleitos após a elaboração da Constituição para representar o povo. E aí, normalmente, é o Congresso Nacional que vai poder alterar a Constituição, exercendo o poder constituinte derivado reformador. E existe também o poder constituinte derivado decorrente. Está ali embaixo, último. O poder constituinte derivado decorrente ele só existe em federações, tá? Só existe em entidades federativas, como é o caso do Brasil, em países que adotam a forma federativa de Estado. O poder constituinte derivado decorrente, ele elabora constituições estaduais. Então ele permite que as diversas regiões internas, que no caso do Brasil são chamadas de Estados-membros, eles possam elaborar suas próprias constituições, desde que não venham a ferir, desde que não venha a contradizer o que diz a Constituição Federal, tá? Então, no Brasil, os diversos estados que nós temos aí, incluindo o Distrito Federal, eles têm a sua própria Constituição estadual e ela simplesmente não pode ferir o que diz a Constituição Federal. No caso do Distrito Federal, chama-se Lei Orgânica do Distrito Federal, mas é equivalente a uma Constituição estadual. Professor, e os municípios? Os municípios, a partir da Constituição de 88, eles ganharam uma notável autonomia e passou-se a dar a eles o direito de se auto-organizar por meio de uma lei orgânica. Por isso que nós dizemos que no Brasil a federação ela tem 3 níveis. E são poucos os países no mundo que têm 3 níveis. Normalmente são só 2 níveis, a União e os estados. Tá? E o que acontece? No caso do Brasil, os municípios eles têm essa capacidade de se auto-organizar na forma de lei orgânica. A lei orgânica é como se fosse uma Constituição Municipal, mas não recebe esse nome. Ó. O poder constituinte decorrente mesmo, ele só se aplica às constituições estaduais e não às leis orgânicas, tá? Porque para a prova isso é importante, porque eu já vi questão de prova perguntando se é pelo poder constituinte derivado decorrente que os municípios podiam organizar-se por lei orgânica. E a resposta era não. O que acontece? O poder constituinte derivado, observe, ele é limitado e condicionado. Ele não é inicial, porque ele não inicia nada, né? Quem inicia é o poder constituinte originário, que faz uma nova Constituição. O poder constituinte derivado, ele não é ilimitado, ele é limitado, porque ele vai ser exercido somente naqueles casos que o poder constituinte originário permite. E ele é condicionado porque a sua forma de exercício,
a forma de aprovação das constituições estaduais, a forma de alteração da Constituição Federal, tem que obedecer às condições impostas pela Constituição Federal. Então deu para perceber que o poder constituinte derivado ele tem que obedecer ao estabelecido pelo poder constituinte originário, tá certo? Isso é importante para dar uma estabilidade ao sistema constitucional. Então, continuando, revendo aí o que é o poder constituinte originário e derivado, vamos ver agora limitações ao poder constituinte derivado reformador. O que é isso? São alguns limites, algumas condições, algumas restrições que têm que ser obedecidas quando se altera a Constituição Federal. Quando se quer alterar a Constituição Federal, tem que se obedecer aí às restrições impostas pela Constituição Federal, pelo Constituinte originário. E elas são de 3 espécies. Nós temos restrições materiais, restrições formais e restrições temporais. O que são restrições materiais? Está lá. São as chamadas cláusulas pétreas. O que é isso? A Constituição, ela impede determinadas alterações em seu texto. Ela vai dizer aí que determinadas... Não que aqueles assuntos sejam proibidos de serem alterados, mas proíbe-se, na maior parte deles, que eles sejam abolidos, ou seja, que sejam extintas essas características que nós vamos ver. São chamadas de cláusulas pétreas, porque a ideia é que aquilo foi escrito em pedra, né? Pedra é algo duradouro, dura, não digo toda a eternidade, mas por muitos séculos ou até milênios. Então aquelas cláusulas pétreas, elas seriam imutáveis na Constituição. São pontos que não devem ser alterados, que o poder constituinte derivado reformador não tem poder para alterar. Vai ser aquilo que o poder constituinte originário determinou e acabou. E aí nós temos cláusulas pétreas explícitas, que são expressas no texto constitucional, e nós temos cláusulas pétreas implícitas. Vamos falar primeiro das explícitas. As cláusulas pétreas explícitas, elas estão previstas no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, que diz o seguinte, o artigo 60, parágrafo 4º, ele vai dizer que não será objeto de deliberação, quer dizer, não será objeto nem de discussão, nem adianta querer discutir, a emenda constitucional, proposta de emenda constitucional, tendente a abolir, tendente a extinguir essas 4 coisas aqui, ó. Primeiro, a forma federativa de Estado. O Brasil é uma federação porque ele dá autonomia aos seus estados e até mesmo aos seus municípios para se auto-organizarem e elaborarem leis próprias. Então, se viesse algum maluco aí querendo aprovar uma alteração da Constituição, dizendo que a partir de hoje os estados não podem mais elaborar leis próprias, que tudo vai ser definido pela União, essa proposta de emenda constitucional nem seria discutida, porque ela fere uma cláusula pétrea, ela fere essa autonomia que a Constituição garantiu aos estados e municípios. No caso do Brasil, é essencial que você tenha uma certa autonomia dos estados e municípios, porque o Brasil é um país muito grande. Você não consegue lá de Brasília, lá dos gabinetes de Brasília, compreender a realidade do país todo e elaborar leis que, em todos os aspectos, têm que ser iguais no país todo. É importante que cada região do país tenha uma certa autonomia para atender às suas necessidades locais. Né? As necessidades de uma cidade no semiárido nordestino é diferente lá de Brasília, é diferente de uma cidade do interior paulista, é diferente de uma cidade lá do interior do Amazonas. Então é importante que esses locais eles tenham essa capacidade de auto-organização. Tá? Isso tem a ver com a forma federativa de Estado, que é uma cláusula pétrea, não pode ser retirada da Constituição. Também não pode ser abolido o voto direto, secreto, universal e periódico. Então o voto no Brasil ele tem que ser direto, eleições diretas, ele tem que ser secreto, a pessoa tem o direito de não dizer em quem votou, claro, né, para garantir aí que a pessoa não sofrerá represálias. Ele deve ser universal, todos têm o direito de votar, e periódico, as eleições devem ter datas certas. Eu já vi em prova, olha que interessante, perguntando se o voto obrigatório era cláusula pétrea. E a resposta é não. Aí não fala de voto obrigatório. Atualmente o voto é obrigatório sim, pelo que está disposto no artigo 14 da Constituição Federal. Mas esse artigo 14 poderia ser alterado, dizendo que o voto seria facultativo no Brasil? Poderia, porque o voto obrigatório não é cláusula pétrea. O que é o voto direto, secreto, universal e periódico. O que mais? Também é cláusula pétrea explícita a separação de poderes. Não é permitido no Brasil que a Constituição seja alterada para retirar a separação de poderes. A separação de poderes é essencial para a estabilidade de um país democrático. Né? Aliás, essa ideia ela vem desde a antiguidade. Platão falava sobre isso, Aristóteles.
E na Idade Moderna que isso foi colocado em prática, especialmente lá, como eu disse, com a Constituição Americana, a Constituição Francesa. A ideia, né, normalmente na maioria dos países você tem 3 poderes, como aqui no Brasil: Executivo, Legislativo e Judiciário. Cada um deles na sua função, e eles equilibram-se, eles controlam-se uns aos outros, num sistema que a doutrina chama de sistema de freios e contrapesos. Então, nenhum dos poderes no sistema presidencialista está acima dos demais. Executivo, Legislativo e Judiciário estão no mesmo nível. Mas cada um deles tem a sua função e eles controlam uns aos outros. Existem mecanismos previstos na Constituição de controle mútuo para evitar que qualquer um deles assuma o poder aí de forma irrestrita, né? Instaurando aí uma ditadura, por exemplo. Então a separação de poderes não pode ser retirada da nossa Constituição. E também são cláusulas pétreas os direitos e garantias individuais. Então não podem ser abolidos os direitos e garantias individuais, porque isso, claro, né, representaria um risco para as liberdades individuais. Poderíamos voltar naquela época em que o Estado tinha o poder absoluto. Tá? Essas são cláusulas pétreas explícitas. Importante. Professor, então quer dizer que não pode haver nenhuma cláusula pétrea que mexa nas características que estão aí? Não, você pode até mexer, porque o que a Constituição proíbe é a abolição, quer dizer, a extinção disso daí. Então, por exemplo, eu posso alterar a forma de federação do Brasil, dando, por exemplo, mais autonomia aos estados? Posso, né? Eu estou alterando, eu não estou aí abolindo a federação. Eu posso, por exemplo, alterar algumas regras da Constituição no que se refere aí a mecanismos de controle mútuo entre os poderes? Tá bom, em princípio até posso, né? Eu não estou extinguindo a separação dos poderes, eu só estou alterando. O que eu não posso é extinguir isso que está aí. E a doutrina fala muito também, reconhece as cláusulas pétreas implícitas. O que é isso? São trechos da Constituição que ela não diz em nenhum lugar que eles não podem ser alterados, mas que entende-se que para manter a vontade do poder constituinte originário, eles devem ser imutáveis, não devem ser alterados. Primeiro exemplo, muito fácil de entender. As cláusulas pétreas explícitas, como eu disse para você, elas estão no artigo 60, parágrafo 4º, que são essas 4 que eu coloquei aí. Mas a Constituição não diz que o artigo 60, parágrafo 4º, é cláusula pétrea. Então alguém poderia, espertinho, poderia dizer, né? Então vamos alterar o artigo 60, parágrafo 4º, por exemplo, retirando o inciso 1º que fala da forma federativa de Estado. Que a Constituição não permite eu alterar não proíbe eu alterar o artigo 60, parágrafo 4º. Aí a gente altera, suprime o inciso 1º, e aí a forma federativa de Estado não vai ser mais cláusula pétrea e a gente pode retirar da Constituição a forma federativa. Ora, é claro que isso seria uma forma evidente de burlar a vontade do poder constituinte originário, então não pode. Então, o próprio texto do artigo 60, parágrafo 4º, é uma cláusula pétrea implícita. Outro exemplo, o regime democrático, também. Aliás, os próprios princípios que estão lá no artigo 1º da Constituição, e muitos colocam que até o artigo 4º, na verdade, também seriam, são cláusulas pétreas implícitas, não podem ser alterados por meio de emenda constitucional. Outro exemplo, as normas que tratam sobre as regras de alteração da Constituição. Já vamos falar sobre elas, que são as restrições formais, o segundo tópico em verde. Essas regras para alteração da Constituição também não podem ser alteradas por emenda constitucional, senão também é uma forma de você burlar as limitações impostas pelo poder constituinte originário. Tá? Mas guarde então que as restrições ao poder constituinte reformador de ordem material são as chamadas cláusulas pétreas, tanto explícitas como implícitas. Aí nós temos as restrições formais ao poder constituinte reformador. Restrições formais têm a ver com o processo de alteração da Constituição. Eu já disse a você, né, que quem estabelece as regras para a alteração da Constituição é a própria Constituição. E essas regras não podem ser alteradas. E aí são verdadeiras restrições, limitações impostas ao exercício do poder constituinte derivado reformador. E aí quais são essas restrições formais? Elas dizem respeito basicamente à iniciativa para a propositura de uma alteração da Constituição e o rito para a sua aprovação. Iniciativa. Quem pode propor a alteração da Constituição? Nós temos 3 situações aí. Primeiro, o presidente da República, ele pode propor uma emenda constitucional, propor uma alteração da Constituição. Também 1/3 dos deputados ou 1/3 dos senadores. Veja que um deputado sozinho, um senador sozinho, ele não tem força
ele não tem legitimidade para propor alteração da Constituição. Tem que colher a assinatura de pelo menos 1/3 dos colegas. 1/3 dos deputados ou 1/3 dos senadores, isso para propor, tá? E também a alteração da Constituição ela pode ser proposta por mais da metade das assembleias legislativas dos estados, representados por maioria simples. Então, lembrando aí que nós temos atualmente 27 unidades federativas no Brasil, incluindo aí o Distrito Federal, né? Então, se 14 delas, mais a metade de 27 é 14. Se 14 delas apresentarem uma proposta de emenda constitucional, ela vai ser levada à votação pelo Congresso, tá? Mas isso é só para iniciativa, isso é só para propor. E a aprovação em si entra aqui na parte do rito, ó. Para que uma emenda constitucional seja válida, para que uma alteração na Constituição seja válida, ela tem que ter aprovação nas duas casas do Congresso Nacional. Lembrando que no Congresso Nacional a gente tem a Câmara dos Deputados e o Senado. Então tem que ser aprovado nessas duas casas, em 2 turnos de votação em cada uma, por pelo menos 3/5 dos membros de cada uma delas também. Então olha só, você tem lá a Câmara e o Senado. Então foi proposta uma alteração da Constituição, vamos imaginar pelo presidente da República. Vai ser votado primeiro na Câmara. Na Câmara vai ser votado 2 vezes. 2 turnos significa aqui 2 votações. Em cada uma dessas votações tem que ser aprovado por 3/5, ou seja, 60% do total de deputados. Foi aprovado por 3/5 dos deputados em 2 votações diferentes? Ok, aí vai para o Senado. Lá no Senado também tem que ser alterado o mesmo texto. Se alterar o texto, volta para a Câmara. Tem que ser alterado o mesmo texto no Senado por 3/5 dos senadores em 2 turnos, em 2 votações. E aí depois disso vai para a sanção do presidente da República? Não, tome cuidado. A alteração da Constituição, emenda constitucional, não passa pela sanção do presidente da República. É só aprovado em 2 votações na Câmara, 2 votações no Senado, e depois ela é promulgada aí e publicada pelo próprio Congresso Nacional. Não passa pelo presidente da República, ok? Essas são restrições formais. Se não obedecer essas regras que estão aqui, ó, seja quanto a quem pode apresentar a proposta, seja quanto à aprovação dela, a alteração da Constituição será inválida, não produzirá efeitos. E por fim, nós temos as restrições temporais. Vamos lá. As restrições temporais são situações que impedem temporariamente a aprovação de uma emenda constitucional. Quais são elas? Primeiro nós temos lá em cima, ó, a Constituição não pode ser alterada durante a vigência de 3 coisas: intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Essas 3 situações aí, intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio, são situações de excepcionalidade. São situações em que você não está numa normalidade política. Por exemplo, a União está interferindo no Estado. Você tem ali, foi decretado o estado de defesa, o estado de sítio, que permitem, inclusive, a restrição temporária dos direitos individuais. Então não é uma situação normal. Não dá para alterar a Constituição aí. Eu sempre gosto de fazer analogia, né? É como você ter que tomar uma grande decisão com a cabeça quente. O país não está em época de normalidade. E nessas épocas é muito comum, né, que determinados pensamentos extremistas e por aí vai se manifestem. Então espera passar a situação, espera retornar à normalidade, aí sim você vai pensar em alterar a Constituição, ok? Então são 3 situações em que temporariamente a Constituição não pode ser alterada. E também, ó, a Constituição ela estabelece, no artigo 60, parágrafo 5º, se eu não me engano, que a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou a vida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. O que é isso? Alguém apresentou lá uma proposta de emenda constitucional. O presidente, 1/3 dos deputados, ou 1/3 dos senadores, ou mais a metade das assembleias legislativas, que é quem pode apresentar. Só que essa proposta não foi aprovada, ela foi rejeitada, seja na Câmara ou no Senado. Não pode apresentar novamente uma proposta sobre aquele assunto na mesma sessão legislativa. Sessão legislativa, entenda-se que é basicamente 1 ano, tá? Não é exatamente isso, mas é basicamente aí 1 ano. Então não pode ser apresentada no próprio ano. Vai ter que esperar outra sessão legislativa, que na verdade começa no dia 2 de fevereiro, vai ter que esperar outra sessão legislativa para que seja aprovada, para que seja votada novamente. Isso é para evitar, né, que o cara apresentou a proposta de emenda constitucional, foi negado e logo em seguida apresenta de novo. Então, temporariamente, não vai poder apresentar a proposta sobre aquele assunto de uma emenda constitucional que tenha sido ou rejeitada ou considerada prejudicada, ok?
Então essas são as restrições que nós temos ao poder constituinte reformador, que foram impostas pelo poder constituinte originário. Restrições materiais, formais e temporais. Todas essas devem ser obedecidas quando se altera a Constituição. Então nem pode ferir as cláusulas pétreas, nem pode desobedecer essas regras para aprovação da emenda constitucional e nem pode aprovar nesses períodos que estão aí. Ok? Continuando. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre classificação das constituições. Até porque, para entender a classificação das normas constitucionais, é importante entender um pouquinho a classificação das constituições. E aí existem vários critérios para a classificação das constituições, tá? Existem diversos critérios. Aqui eu vou falar de, até porque o nosso tempo é curto, de 5, que são aqueles que eu considero mais importantes aí para provas. Quais são eles? Vamos lá. Primeiro, quanto à forma. Quanto à forma, nós temos constituições escritas, que são a grande maioria, a maioria esmagadora das constituições pelo mundo afora, e nós temos as constituições não escritas, também chamadas de costumeiras. Bom, as constituições escritas, como o nome indica, são aquelas que estão consubstanciadas em um texto. Existe lá um documento com o nome de Constituição, normalmente dividido em artigos, né? Já as constituições não escritas são aquelas que não existem como um texto único. Elas são baseadas nos costumes, nas práticas, ou, no máximo, em textos esparsos, em textos espalhados. O exemplo clássico é a Constituição do Reino Unido, na Inglaterra. A Inglaterra ela não possui, o Reino Unido, né, para ser mais específico, ele não possui Constituição. Pode procurar na internet lá, Constituição do Reino Unido, você não vai achar. Na verdade, quer dizer então que o Reino Unido ele não tem regras para a organização do Estado? Ele não tem regras para eleições? Ele não tem regras para a transmissão do poder? É claro que tem. Só que essas regras elas estão espalhadas em vários textos esparsos, ou então são baseadas na prática dos próprios poderes. Por exemplo, né, os ingleses eles gostam muito dessa tradição, no que se refere lá à aprovação de leis, exercício da política. Então, por exemplo, todo ano, o monarca, o rei ou a rainha, ao começar o ano, ele vai fazer o discurso lá no parlamento. Ele ou ela. Aí tem que bater na porta do parlamento, aí vem lá o deputado mais antigo, o decano, abre a porta para o rei ou a rainha entrar, representando aí a independência do parlamento. Né? Que nem o monarca pode entrar lá se não houver autorização do poder legislativo. E tem essas tradições, né? Lá os juízes usam peruca, não tem tudo isso? Então, essas tradições, que para nós pode parecer algo até engraçado, mas muitas delas, para eles, fazem parte do que nós chamamos de Constituição, porque definem regras que devem ser obedecidas. Mas como não existe uma Constituição, na verdade as pessoas às vezes dizem que a Inglaterra não tem Constituição, né? Mas não dá para dizer nesse sentido que nós dissemos, que se há regras estabelecidas para funcionamento do Estado, há uma Constituição. Só que se ela não está escrita num documento só, nós temos uma Constituição não escrita. Ok? A Constituição brasileira, obviamente, é uma Constituição escrita. Vamos lá. Quanto ao modo de elaboração, é bem parecido, tem relação com a forma. Porque toda Constituição dogmática é uma Constituição escrita e toda Constituição histórica é uma Constituição não escrita ou costumeira, tá? Mas aqui o critério que você está usando, o enfoque é diferente. Quanto ao modo de elaboração, as Constituições podem ser dogmáticas ou históricas. O que são Constituições dogmáticas? Elas são elaboradas em um determinado momento, representando os ideais e valores de um certo período. As Constituições escritas são assim. Elas representam ali as ideias, os valores da sociedade, os seus anseios, em um determinado momento, no momento em que a Constituição foi elaborada, né? E é claro que as emendas constitucionais, as alterações, vão refletir as mudanças também disso. Mas o que é um dogma? Dogma é algo que é criado em um determinado momento. Isso existe muito na religião, não é isso? A religião, dogma religioso, é aquela crença que você tem que acreditar para seguir aquela religião. Se você não acreditar, você não é um religioso de fato, né? Então, alguém estabeleceu que era aquilo e você precisa acreditar para que siga aquela religião. Então, a mesma coisa em relação à Constituição dogmática. Em um determinado momento, alguém disse, essa é a nossa Constituição, tá certo? Ela é imposta de uma vez só, em um texto. Já as Constituições históricas são aquelas que são elaboradas por um lento e contínuo processo histórico. Então, elas não está aqui a Constituição, ela vai surgindo aos poucos. Novamente, é o caso da Constituição inglesa.
A Constituição inglesa, ela conjuga tradições e textos de lei que vêm desde o século XVII, pelo menos. Né? Que você tem aí vários... aliás, até antes disso, a Magna Carta, em alguns pontos, ela ainda está vigente hoje, ela vem do século XV, na verdade, ela é de 1415. Então, eles vão conjugando aí leis e tradições ao longo de um período de tempo contínuo. E você nunca diz que a Constituição está pronta, porque ela não é escrita, ela não é dogmática. Então a gente diz que ela está sempre em formação, inclusive sendo influenciada pelas mudanças na sociedade. Tá? Porque, por exemplo, há muito tempo, né, que a Constituição inglesa, nesse sentido desses textos espalhados e por aí vai, defende a liberdade do indivíduo. Mas o conceito, o que é liberdade do indivíduo, mudou muito, não só na Inglaterra, no mundo todo, de uns séculos para cá, tá certo? Então, essas mudanças elas vão ocorrendo aos poucos nas constituições históricas. E elas nunca estão finalizadas, como a Constituição dogmática, que a Assembleia Constituinte, por exemplo, vai lá e diz: terminamos a Constituição, aqui está. No caso da Constituição histórica, isso nunca ocorre. E é importante guardar a relação. Toda Constituição escrita será dogmática e toda Constituição não escrita será histórica. Outra forma de classificar as Constituições é quanto à origem. E nós temos 4 classificações diferentes quanto à origem da Constituição. Primeiro, nós temos as Constituições populares, também chamadas de promulgadas, eu coloquei promulgadas ou democráticas, são 2 vezes populares aí, ó. Também chamadas de promulgadas ou democráticas, tá? Democráticas, promulgadas ou populares, é a mesma coisa. Elas são elaboradas por meio de um processo democrático com representatividade efetiva da sociedade. Então, o que acontece? Nas constituições populares, a população, de fato, ela vai ser ouvida na elaboração dessa Constituição. E aí a Constituição vai ser elaborada, então, por representantes do povo, através de uma Assembleia Constituinte. É o exemplo, por exemplo, da nossa Constituição de 1988. Lá em 1986, 87, acho que foi 86, se não me engano, foi eleita a Assembleia Nacional Constituinte para elaborar uma nova Constituição para o Brasil. Então, aí, representantes do povo eleitos democraticamente que a elaboraram, tá? É uma Constituição democrática, popular ou promulgada. Podemos dizer que é o melhor tipo de Constituição, né? É aquela que vai ter uma legitimidade maior, porque foi elaborada por representantes do próprio povo. Aí nós temos as Constituições outorgadas, que é o outro extremo. As Constituições outorgadas, elas são elaboradas e impostas de forma unilateral pelo governante. Então o cara que está no poder, ele diz: está aqui a Constituição, aceite ou não, gostem ou não, essa é a nossa Constituição, tá? Por exemplo, a nossa primeira Constituição, de 1824, foi uma Constituição outorgada. Lembra da história? Dom Pedro I, logo após a Declaração de Independência do Brasil, né? Algum tempo depois, ele convocou uma Assembleia Nacional Constituinte. Era para ser uma Constituição popular, promulgada. Só que essa Assembleia Nacional Constituinte ficou mais de um ano deliberando e não saía do lugar. Porque o Brasil, né, naquela época, ainda hoje é um pouco, mas naquela época era muito pior. Era um país muito desigual, com interesses muito desiguais, e havia muitos movimentos separatistas, ideias de separação de diversas regiões do país. Então você colocava um deputado do Rio Grande do Sul para discutir algo com um deputado do Pernambuco, para discutir algo com um deputado do Pará. Cada um tinha suas ideias completamente diferentes, cada um queria um modelo de país diferente e não saía nada. E para ajudar, né, o Dom Pedro I começou a ver que a Assembleia Constituinte estava indo por um caminho muito perigoso para ele. Estava tendo ideias muito liberais. O que Dom Pedro I fez? Acaba com essa brincadeira, está aqui a nossa Constituição, e aí ele outorgou a Constituição de 1824. Tá? Nós tivemos outros exemplos também de constituições outorgadas no Brasil. Continuando. Constituições cesaristas. O que são elas? São aquelas elaboradas sem participação popular, mas submetidas a escrutínio posteriormente para sua validade. Também são chamadas de constituições plebiscitárias. Como é que funciona? Elas são quase que o meio termo entre as constituições outorgadas e as constituições promulgadas. Por quê? Nas constituições cesaristas, alguém elabora a Constituição sem participação popular. Só que depois ele submete essa Constituição a um plebiscito, para ver se o povo concorda ou não. Às vezes com todo o texto da Constituição, às vezes só com alguns artigos, tá? Por exemplo, na Venezuela foi usado isso recentemente. Na época lá do Hugo Chávez.
Hugo Chávez aprovou uma nova Constituição, impôs uma nova Constituição e depois falou para o povo votar se ele concordava ou não. Isso dá só uma aparência de legitimidade à Constituição. Porque você não tem muita opção. É como você chegar num restaurante, né? A diferença é você chegar num restaurante que você tem lá o cardápio, que você pode escolher o que você quiser, ou chegar lá o garçom e dizer, ó, nós temos aqui só esse prato, você quer ou não? Ou então chega no máximo com 2 opções de prato, né? Só pode escolher esse ou esse. Concorda que a situação é bem diferente, a liberdade de escolha é bem diferente? Então a mesma coisa em relação às constituições cesaristas. Elas têm uma aparência de democracia, mas na verdade elas servem normalmente para legitimar uma imposição direta, uma imposição unilateral de vontade pelo governante. Por que elas têm esse nome de constituições cesaristas? Porque, na verdade, essa é uma estratégia usada lá na Roma Antiga por Júlio César, né? Quando ele era cônsul, quando ele depois se tornou também... Ele não chegou a se tornar imperador, propriamente dito, né? Mas quando ele acumulou lá bastante poder, ele tinha muito isso. Ele aprovava a lei e depois submetia à aprovação popular. Tá? Continuando. As constituições pactuadas, também chamadas de dualistas, elas resultam de um acordo entre 2 grandes forças políticas. Normalmente o governante e os representantes do povo, o poder legislativo. Veja que não há participação popular. Na verdade, você tem 2 grupos que já estão lá, o governante e muitas vezes o parlamento, e eles simplesmente chegam a um acordo sobre uma nova Constituição. Tá? Atualmente, eu não conheço nenhum exemplo de Constituição pactuada vigente, mas um exemplo disso foi a chamada Magna Carta Libertatum, que eu já citei para você, que embora não seja considerada uma Constituição completa, ela faz parte da Constituição inglesa. E ela foi importante, ela foi um marco histórico, porque pela primeira vez aí no mundo ocidental, você teve um documento escrito limitando o poder real. E aí foi um acordo entre o rei, na época o rei João Sem Terra, e o parlamento britânico, que era formado ali por representantes, na verdade, nobres, né? E eles chegaram ali a um acordo sobre a Magna Carta, é uma Constituição pactuada. A nossa Constituição atual é uma Constituição popular, promulgada ou democrática, que é o primeiro tipo aí. Quanto à estabilidade, nós podemos classificar as constituições também quanto à estabilidade. E aí nós temos aí vários tipos. Primeiro, as constituições flexíveis. As constituições flexíveis são aquelas que podem ser alteradas da mesma forma que se aprovam, alteram ou revogam as leis em geral. A Constituição aí, no sentido de alteração, ela não exige nenhum procedimento específico. Inclusive, nesse sistema, você não tem como fazer o controle de constitucionalidade. Por quê? Porque como a Constituição é alterada da mesma forma que eu altero uma lei, se eu aprovo uma lei que vai contra a Constituição, na verdade, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo, não, na verdade, eu estou alterando a Constituição. Tá? É o caso, por exemplo, do sistema inglês. A Constituição inglesa é uma Constituição flexível. Então ela é baseada em leis esparsas, como eu disse, e na tradição. E essas leis, elas podem ser revogadas, podem ser alteradas por outras leis. Então, e as constituições flexíveis, então, precisa guardar isso, elas não permitem o exercício do controle de constitucionalidade, porque, em princípio, qualquer lei pode alterar a Constituição. Nós temos, no outro extremo, as constituições imutáveis, que são aquelas que não permitem a alteração de seu texto. Atualmente não temos nenhum exemplo de Constituição imutável. Até porque a Constituição imutável ela está fadada a ser mal sucedida, a ser fadada a desaparecer em pouco tempo. Por quê? Porque a sociedade muda. E é essencial que o direito acompanhe as mudanças da sociedade, não é isso? O direito ele tem que ser um reflexo, uma expressão da sociedade, dos anseios, dos ideais, da sociedade naquele momento. Então, o direito ele tem que mudar de acordo com as mudanças na sociedade. E a Constituição também. Então, uma Constituição imutável, que não pode ser alterada, ela está fadada aí a se tornar aí uma Constituição ultrapassada em pouco tempo. Então, por isso que atualmente não temos nenhum exemplo de Constituição imutável. As Constituições rígidas são aquelas que podem ser alteradas, mas somente através de um procedimento especial e mais dificultoso do que o de aprovação das leis em geral. É o caso, por exemplo, da nossa Constituição atual. Você pode alterar a Constituição Federal no Brasil? Pode, mas para alterar, lembra, você tem um processo específico, um processo mais rígido, mais dificultoso do que para a aprovação das leis em geral, para a alteração das leis em geral. Então a nossa Constituição é uma Constituição rígida. Não confundir rígida com imutável. Imutável é algo que eu não consigo mudar.
rígido é algo que é duro, é difícil de vergar, é difícil de mudar, mas eu posso alterar, existem mecanismos para isso. E as constituições semi-rígidas, também chamadas de semi-flexíveis, são aquelas que possuem uma parte de seu texto como constituição rígida e uma parte como constituição flexível. Por exemplo, nós tivemos uma época que Portugal adotava uma constituição semi-rígida. Então, aquelas normas que tratavam sobre matéria constitucional, nós já vamos falar sobre isso, as normas materialmente constitucionais, elas só poderiam ser alteradas por meio de um procedimento diferenciado. Já aquelas outras normas que estavam na Constituição, mas não tratavam sobre a organização do Estado, sobre exercício do poder, sobre direitos e garantias fundamentais, poderiam ser alteradas por meio de uma lei ordinária, não precisariam passar por um procedimento próprio, tá? Então, atualmente no mundo, não sei se há algum exemplo de constituição semirrígida, mas eu me lembro que Portugal já teve uma constituição desse tipo. Parte do seu texto tem que submeter a um procedimento específico para ser alterado, e a outra parte não, como uma constituição flexível pode ser alterada por qualquer lei. E aí, quanto à extensão, coloquei mais uma classificação aqui, ó, quanto à extensão. Quanto à extensão da Constituição, nós temos as constituições sintéticas e as constituições analíticas. Veja, sintético significa resumido, né? Então é justamente isso, ó. As constituições sintéticas são constituições mais resumidas, em que há basicamente normas negativas e poucas de cunho social programático. São normalmente constituições mais antigas. Exemplo, a Constituição norte-americana é uma constituição sintética. Então, uma constituição bastante resumida, porque, como eu disse, quando as primeiras constituições surgiram, ninguém sonhava em exigir que o Estado desse educação, saúde, cultura, garantisse transporte público, habitação para todo mundo. Não. O que as pessoas queriam era que o Estado as deixasse em paz. É o que nós chamamos de normas negativas. Negativa não no sentido de ser ruim, mas no sentido que ela impõe uma restrição, uma proibição ao Estado. Estado, não interfira na liberdade individual do cidadão. Estado, não defina, não impõe a religião que o cara deve seguir. Estado, não fique lá metendo o bedelho na atividade econômica. Então, as constituições sintéticas, elas são características por apresentarem direitos de primeira geração, elas vão trazer basicamente normas negativas, normas proibitivas ao Estado. Tá? E há poucas normas de cunho social ou programático, porque, como eu disse, nessa época, né, entendia-se que o Estado nem teria obrigação, nem se pensaria que o Estado teria essas obrigações. Aí depois nós temos as constituições analíticas. Normalmente, as constituições mais modernas, como é o caso da brasileira, elas são analíticas. Elas vão entrar mais em detalhes, e aí são chamadas também de dirigentes. E aí elas não só vão impor proibições ao Estado, não só vão impor limites ao Estado, mas também vão passar a exigir que o Estado ele ofereça alguns serviços, que o Estado preste algumas atividades aí à população, que hoje nós chamamos de serviços públicos, né? Então, se você pegar a Constituição, por exemplo, brasileira, você vai ver que lá ela diz que o Estado deve garantir educação, deve garantir saúde, traz ali uma série de direitos sociais para os trabalhadores. É claramente uma Constituição analítica ou dirigente, ok? E aí, classificação da nossa Constituição de 88. Resumindo todas essas classificações que nós vimos, como é que nós classificamos a nossa Constituição de 88 quanto a todos esses aspectos? Ó, a Constituição de 88 é uma Constituição escrita, né, porque está lá o documento, a Constituição de 88 tem os seus artigos. Quanto à forma de elaboração, ela é dogmática, justamente por ser escrita, ela representa ali os valores, os anseios, os ideais da população em determinado momento. Ela é promulgada, porque ela foi elaborada por representantes do povo de forma democrática. Ela é rígida, porque ela pode ser alterada, mas para isso exige um procedimento especial. E ela é analítica, porque ela traz aí regras, inclusive, de ordem social, impondo não só proibições ao Estado, mas também prestações de cunho positivo. Então essa é a classificação de 88, da Constituição de 88, quanto a esses cinco aspectos. Ok? Veja que nós falamos até aqui de classificação das constituições. Agora nós vamos falar de classificação das normas constitucionais, tá? É um pouquinho diferente. Quando eu classifico a Constituição, eu estou classificando aquele documento como um todo. Quando eu classifico as normas constitucionais, eu estou classificando as normas do texto constitucional individualmente consideradas, ok?
E aí, como é que nós podemos classificar as normas constitucionais? Também existem vários critérios, eu vou destacar aqui os mais importantes. Primeiro, quanto à origem. Quanto à origem, nós temos as normas constitucionais originárias e as normas constitucionais derivadas. O que são as normas constitucionais originárias? São aquelas que constam do texto original da Constituição. Ó, originária, original. Então elas constam do texto originário da Constituição. E aí, isso porque elas foram produzidas pelo poder constituinte originário, tá certo? Então todas aquelas normas que estão na Constituição desde a sua origem, sem alteração, são normas constitucionais originárias. Exemplo, o artigo 1º da Constituição Federal, o caput do artigo 5º, são todas normas originárias. Normas constitucionais derivadas, elas não constam do texto original da Constituição, porque foram acrescentadas ou modificadas posteriormente. Então, as normas constitucionais derivadas, elas são produto da ação do poder constituinte derivado reformador. Elas são produtos de emendas constitucionais, que ou acrescentaram essas normas à Constituição, ou pelo menos alteraram a sua redação. Se você pegar o texto da Constituição, lá no site do Planalto, procura lá, Constituição Federal Planalto, você vai ver que tem lá vários dispositivos da Constituição que estão riscados, e logo em seguida vem o dispositivo atual, escrito o seguinte: redação atualizada dada pela lei, redação atual dada pela emenda constitucional número tal. Então isso mostra que é uma norma constitucional derivada, ok? Já as originárias estão no texto da Constituição desde a sua origem. Importante, ó, já vi cair isso em prova. Não existe hierarquia entre as normas constitucionais originárias e as normas constitucionais derivadas, tá? Porque o aluno poderia dizer o seguinte, como as normas constitucionais originárias foram produzidas pelo poder constituinte originário, então elas têm que estar acima das normas constitucionais derivadas que foram produzidas pelo poder constituinte derivado. Não. Se a alteração da Constituição foi feita seguindo as regras estabelecidas pelo poder constituinte originário, essas alterações elas têm a mesma validade, a mesma força, a mesma hierarquia das normas constitucionais originárias, tá? Então o STF já decidiu, inclusive, isso, que não existe hierarquia entre normas constitucionais originárias e normas constitucionais derivadas. Continuando, tá lá. Quanto à aplicabilidade, então, primeira classificação é quanto à origem, aí as normas constitucionais podem ser originárias ou derivadas. Segunda classificação que eu quero falar com você, quanto à aplicabilidade. E aí tá lá, a classificação quanto à aplicabilidade categoriza as normas constitucionais quanto à sua capacidade de produzir efeitos. E aí nós temos dois grandes autores que se destacam nessa classificação. É importante conhecer os dois porque ambos podem cair em prova, que é a classificação do José Afonso da Silva e a classificação da Maria Helena Diniz. Vamos falar primeiro da classificação do José Afonso da Silva, que ainda é mais cobrada em provas. José Afonso da Silva, ele divide as normas constitucionais quanto à sua eficácia em 3 categorias: normas de eficácia plena, normas de eficácia limitada e normas de eficácia contida. Você já deve ter visto isso, já estudou direito constitucional alguma vez na vida. E agora é hora de você guardar isso de uma vez por todas. Vamos lá. Normas de eficácia plena. O nome já está dizendo, eficácia plena. Por quê? Porque elas produzem de imediato todos os efeitos pretendidos pelo Constituinte e não podem ser restringidas por normas infraconstitucionais, tá? Então a norma de eficácia plena, ela já produz, a partir do momento da sua publicação, todos os efeitos que o Constituinte gostaria que produzisse. Ela não precisa ser complementada por uma outra norma para produzir os efeitos que o Constituinte desejava. E ela também não pode ser restringida por uma norma infraconstitucional. Exemplo, artigo 2º da Constituição, que diz: são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, Executivo e Judiciário. A Constituição disse isso e pronto, isso tem que ser obedecido. Não há necessidade de uma norma que venha estabelecer como é que isso vai ser colocado em prática. Outro exemplo, o artigo 1º da Constituição, se bem que a gente pode classificar também como norma programática, ok, mas se for classificar aqui nessas 3, é uma norma de eficácia plena, que traz lá os princípios da República Federativa do Brasil. Por exemplo, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político, são 5 princípios.
Esses princípios são normas de eficácia plena. Tem que ser obedecidos. Pronto, está estabelecido e acabou. Né? Aí nós temos as normas de eficácia limitada. As normas de eficácia limitada, elas não produzem de imediato todos os efeitos pretendidos pelo Constituinte, porque elas precisam ser regulamentadas por lei. Então, as normas de eficácia limitada, ela não vai conseguir fazer tudo aquilo que o Constituinte queria até que haja uma lei que a regulamente. Importante, já vi cair muito em prova. As normas de eficácia limitada não produzem efeito nenhum até que seja aprovada a lei que as regulamente? Está errado. Na verdade, elas produzem alguns efeitos. Por exemplo, de tornar inconstitucional toda norma que a contradiga. De também impedir que venham a surgir normas que também contradigam aquilo que ela está dizendo. Mas elas não conseguem produzir ainda todos os efeitos pretendidos pelo Constituinte. Professor, você pode dar um exemplo? Posso, está lá. Ó. O artigo 5º, ele diz o seguinte: são gratuitos para os reconhecidamente pobres na forma da lei o registro civil de nascimento e a certidão de óbito. Veja, a Constituição está dizendo, a lei tem que dizer quem é reconhecidamente pobre, vai ter que definir esse conceito. Então, enquanto esse conceito não for definido, não dá para aplicar essa norma constitucional, porque ela está exigindo lei. Né? Vou dar um outro exemplo. O artigo 37, ele garante ao servidor o direito de fazer greve, mas nos termos de lei específica. Ou seja, tem que ser aprovada uma lei que diga como que o servidor vai poder fazer greve. Então, é uma norma de eficácia limitada. Enquanto essa lei não for aprovada, essa norma não produz todos os efeitos. E aí o que acontece, professor? Se tiver, por exemplo, nesse caso aí do artigo 5º, inciso 76, ou no caso lá do direito de greve do servidor, se tiver um direito previsto na Constituição, mas não haja uma lei que o regulamente, em princípio, não pode ser aplicado aquele dispositivo constitucional. Aí o que vai poder ser feito é recorrer-se ao Poder Judiciário, através de um remédio constitucional. Mais à frente a gente pode fazer um evento só sobre remédios constitucionais, chamado mandado de injunção, em que vai se pedir ao Judiciário que resolva aquela situação até que a lei seja aprovada. Foi o que os servidores públicos fizeram nesse caso que eu falei. Tinha lá, o artigo 37 diz que é garantido ao servidor público civil os direitos de greve nos termos de lei específica. Só que essa lei nunca foi aprovada pelo governo. Aí o servidor não podia fazer greve porque o patrão dele não tinha aprovado a lei dizendo como é que a greve ia ser feita. Então o que os servidores fizeram? Ingressaram com mandados de injunção. Aí o STF disse, olha, para não deixar o servidor sem esse direito garantido na Constituição, enquanto a lei não for aprovada, vai ser aplicada por analogia uma lei que se aplica a serviços essenciais à iniciativa privada. Tá? Então, mas enquanto a norma não for produzida, ou enquanto o judiciário não der uma solução, aquela disposição constitucional, ela não vai produzir todos os efeitos pretendidos pelo Constituinte. E aí nós temos as normas de eficácia contida. Além das normas de eficácia plena, temos as normas de eficácia limitada e as normas de eficácia contida. As normas de eficácia contida, elas parecem com as normas de eficácia plena, porque elas produzem de imediato todos os efeitos pretendidos pelo Constituinte, então elas não precisam ser regulamentadas, não precisam de nenhuma norma que venha dizer, para que venha permitir que ela venha produzir efeitos, mas, no entanto, elas podem ter o seu alcance restringido por meio de uma norma infraconstitucional. Olha só, na norma de eficácia contida, então, a norma constitucional já produz efeito desde o início, todos os efeitos pretendidos pelo Constituinte. É como se fosse uma norma de eficácia plena. No entanto, a própria Constituição permite que uma lei venha restringir o seu alcance. Exemplo, coloquei lá, ó, artigo 5º, inciso 58. Ele diz que o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Civilmente identificado é aquele que tem um documento oficial de identificação, como o RG, por exemplo. Identificação criminal são aqueles procedimentos que a gente vê nos filmes, né? Quando a pessoa é indiciada, tira foto de frente, tira foto de perfil, coloca lá as digitais lá no documento, né? Toca piano, que é o termo que a gente usa, os policiais usam. Quem tiver RG não precisa tocar piano, a ideia é essa. Só que, olha o que diz a partezinha final, salvo nas hipóteses previstas em lei. Então a lei vai estabelecer situações em que, mesmo sendo civilmente identificado, vai ter que fazer identificação criminal. Né? Por exemplo,
casos, crimes de alta gravidade, ou sei lá, crime de falsificação de documento, né? Dá para confiar no RG apresentado por um cara que está sendo processado por falsificação de documento? Não dá. Então ele vai ser submetido à identificação criminal também. Então, ó, a norma traz uma regra que já se aplica imediatamente, mas a lei pode restringir o seu alcance. É diferente da norma de eficácia limitada, que a lei vai permitir que a norma constitucional alcance todos os efeitos pretendidos pelo Constituinte. Aqui é o contrário, a norma de eficácia contida. A lei vai restringir o alcance dessa norma constitucional. Outro exemplo, a Constituição diz que é livre o exercício de qualquer profissão, qualquer ofício, qualquer atividade profissional. Em princípio, você pode exercer a profissão que você quiser. Só que a segunda parte diz, obedecidas às exigências, né, não lembro agora o termo exatamente, mas obedecidas às exigências impostas por lei, obedecidas às qualificações profissionais que a lei exigir. É esse o termo que ela usa. Então, o que a Constituição está dizendo? Em princípio, você pode exercer qualquer profissão que você quiser. Só que a lei pode impor algumas obrigações, especialmente no caso daquelas profissões cujo exercício de forma indevida pode causar prejuízo a terceiros, né? Então, por exemplo, qualquer um pode ser advogado, qualquer um. Só que a lei diz, para ser advogado, você tem que fazer a faculdade de Direito e tem que ter aprovação na OAB e tem que ir lá, né, obedecer às disposições que a OAB estabelece. Qualquer um pode ser médico. Só que para isso tem que fazer a faculdade de medicina e tem que pagar lá o CRM, não é isso? Então, qualquer um pode exercer a atividade que quiser, desde que obedeça às disposições que a lei estabelecer, em cada caso. Se a lei não estabelecer condição nenhuma, você pode estabelecer, você pode exercer sem nenhuma restrição. Exemplo, você tem o sonho de ser camelô, tá certo? Por alguma razão você tem o sonho de ser camelô. Você precisa fazer um curso de camelô? Não. Você precisa ter faculdade para isso? Não. Porque não exige qualificação, não se exige qualificação para isso. Ou você, sei lá, quer ser um designer de site. Também um curso ajuda, claro. Mas você não precisa ter uma faculdade disso, você precisa ter um curso específico para isso. Então, é uma norma de eficácia contida porque, em princípio, você pode exercer a profissão que quiser. Mas a lei pode, em algumas situações, restringir esse direito, em prol do bem comum, ok? Aí eu coloquei um resuminho aqui para vocês guardarem. Eu sei que vocês gostam de tabela, tá aí o resuminho. Resumo da classificação do José Afonso da Silva. Temos essas três normas. Normas de eficácia plena, limitada e contida. Ó, aí tem a segunda coluna. Necessita de regulamentação por algum ato infralegal? Sim ou não? Podem ser restringidas por norma infraconstitucional? Sim ou não? A norma de eficácia plena necessita de regulamentação? Não. Pode ser restringida por norma infraconstitucional? Também não. A norma de eficácia limitada necessita de regulamentação? Sim. E aí não se aplica a dizer, né, se pode ser restringida por norma infraconstitucional, porque a norma infraconstitucional, na verdade, vai regulamentá-la, né? Sem essa norma, ela nem produz todos os efeitos. Então nem se aplica nesse caso. Já a norma de eficácia contida, ela necessita de regulamentação? Não. Nesse aspecto, ela é semelhante à norma de eficácia plena. Mas ela pode ser restringida por norma infraconstitucional. Ó, eu sei que é muito fácil guardar a norma de eficácia plena. O que acontece muito na hora da prova, porque acontecia comigo quando eu estudava isso, é confundir, não misturar as normas de eficácia limitada com as normas de eficácia contida. Então tome cuidado. Para você não esquecer mais, norma de eficácia limitada tem que ser regulamentada. Limitada, regulamentada. A norma de eficácia contida pode ser restringida. Contida, restringida. Ou a rima aí, você não vai esquecer mais. Limitada, regulamentada, contida, restringida. E aí sobra a norma de eficácia plena, que é aquela que produz todos os efeitos e não pode ser restringida. Bem? Aí vamos falar agora sobre a classificação da Maria Helena Diniz, que é outra classificação, que é semelhante à classificação do José Afonso da Silva, mas tem uma categoria a mais e mudam os nomes para algumas delas. Ó, a Maria Helena Diniz, ela primeiro fala das normas de eficácia absoluta, que também são chamadas de supereficazes. O que é isso? São aquelas normas constitucionais que não podem ser contrariadas, não podem ser alteradas, nem mesmo por emenda constitucional, trazendo disposições que devem ser respeitadas a todo tempo, inclusive pelo poder constituinte originário. São as cláusulas pétreas. Pronto. Então as normas de eficácia absoluta são cláusulas pétreas, tanto explícitas como implícitas. Ok? O que mais? Além disso, nós temos as normas de eficácia plena, segundo Maria Helena Diniz, que aí vai corresponder à mesma categoria do José Afonso da Silva, é a mesma coisa, tá?
São aquelas normas que produzem todos os efeitos pretendidos pelo Constituinte e não podem ser restringidas pela normatização infraconstitucional. Ela fala também das normas de eficácia relativa restringível. Aí esse nome é até mais fácil de guardar do que a do José Afonso da Silva, mas corresponde às normas de eficácia contida do José Afonso da Silva. Porque a norma de eficácia contida, não é aquela que pode ser restringida, é a mesma coisa, só que a Maria Helena ela chama de norma de eficácia relativa restringível, mas é a norma de eficácia contida do José Afonso. E tem as normas de eficácia relativa dependentes de complementação, que são a mesma categoria das normas de eficácia limitada de José Afonso da Silva. Só que o nome aí é até mais claro, né? Ela é dependente de complementação, exatamente a mesma coisa que acontece com as normas de eficácia limitada lá do José Afonso da Silva. E aí eu sei que é muita informação, então eu coloquei aqui um quadro para você guardar, com uma relação entre a classificação da Maria Helena Diniz e do José Afonso da Silva. Professor, qual dessas eu tenho que guardar para a prova? As duas, porque costuma cair em prova. Às vezes fala, segundo José Afonso da Silva, segundo Maria Helena Diniz, às vezes não. Às vezes pergunta, o que é uma norma de eficácia absoluta? O que é uma norma de eficácia limitada? O que é uma norma de eficácia plena? Pode ser para ambos os casos. Norma de eficácia dependente de complementação, relativa dependente de complementação. Então, olha só, para você guardar. Do lado esquerdo é a primeira coluna, a classificação da Maria Helena Diniz, e do lado direito, o correspondente de José Afonso da Silva. Norma de eficácia absoluta, que segundo Maria Helena Diniz são as emendas constitucionais. José Afonso da Silva não classifica quanto a esse critério, tá? Então não vai ter correspondência aí. Normas de eficácia plena, da Maria Helena Diniz, é a mesma norma de eficácia plena de José Afonso da Silva. Norma de eficácia relativa restringível, da Maria Helena Diniz, é o mesmo que a norma de eficácia contida do José Afonso da Silva. E a norma de eficácia relativa dependente de complementação, da Maria Helena Diniz, é o mesmo que a norma de eficácia limitada do José Afonso da Silva. Tenho certeza aí que você não vai esquecer mais, porque esse é um assunto que cai bastante em provas, ok? Continuando, vamos lá. Aí nós temos, por fim, as normas programáticas, ainda na classificação quanto à aplicabilidade, tá? O que são essas normas programáticas? Quem vai valer, vai complementar tanto a classificação do José Afonso da Silva como a classificação da Maria Helena Diniz. As normas programáticas, alguns colocam como subdivisão das normas de eficácia limitada, lá do José Afonso da Silva. Alguns classificam separadamente, por isso que eu falei separadamente. Elas expressam valores e objetivos que devem ser respeitados e perseguidos pelo legislador. Possuem uma aplicação diferida, ou seja, uma aplicação que não é imediata, paulatina, constituindo uma orientação, um norte ao legislador, aos administradores públicos e aos juízes. Por isso, normalmente trazem conceitos vagos e abertos. Então, o que é isso? Uma norma programática, ela traz uma disposição que já produz efeitos, mas o Constituinte sabe que aquilo não é de aplicação imediata. Aquilo, na verdade, vai orientar o próprio Constituinte derivado, o legislador, o administrador público, o juiz, no longo prazo. Por exemplo, o artigo 9.6. O artigo 9.6 ele vai falar do direito à saúde. Ele diz: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Claro, traz uma disposição importante aí, dizendo que o Estado deve garantir o serviço de saúde de forma apropriada à população. Mas a gente espera que de um mês para o outro, né, o Brasil esteja com um sistema de saúde lá parecido com o da Noruega, da Suécia. A gente sabe que não dá. Então, isso aqui foi colocado como uma orientação a longo prazo para o constituinte, não, para o legislador, né, para o administrador público, tá certo? Outro exemplo, a Constituição, no artigo 7º, ela diz que o salário mínimo deve atender a todas as necessidades básicas do trabalhador e de sua família. E aí fala lá uma série de coisas. Coabitação, alimentação, educação, saúde, lazer, previdência social. A gente sabe que o salário mínimo está muito longe de atender isso. Mas não é algo que dá para resolver também de uma hora para outra. Né? De tempos em tempos, o DIEESE ele divulga quanto deveria ser o valor do salário mínimo. A última vez que eu vi estava em torno de R$4.000. Acho que era isso. Então o salário mínimo deveria ser de R$4.000. Está muito abaixo disso. Mas não dá para o governo dar uma canetada e dizer a partir de hoje o salário mínimo vai para R$4.000, porque você não quebra o país. Né? Então é uma norma programática. Está ali
para que se verifique o que a Constituição quer. Como que ela quer que o legislador se comporte, como ela quer que o administrador público se comporte, mas não é uma norma de aplicação pontual, naquele momento, já produzir efeitos imediatamente. Por outro lado, ela não depende de uma norma para produzir efeitos. Ela já está produzindo. É que isso aqui não vai depender de normas, vai depender de ações contínuas do gestor público para que esses objetivos sejam alcançados. Tá? Programático tem o sentido de planejamento, de direção, de indicar algo que se espera que seja alcançado. Outro exemplo, o artigo 3º da Constituição Federal, que trata sobre os objetivos da República Federativa do Brasil, é uma norma programática, né? Lá diz que um dos objetivos da República Federativa do Brasil é erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades regionais e sociais. Isso é importante, deve-se buscar isso, mas não é algo que se resolve do dia para a noite. Isso vai ser resolvido através de ações contínuas, de ações aí, perenes por parte do poder público. Ok? Então são normas programáticas. E quanto ao conteúdo, classificação das normas constitucionais quanto ao conteúdo. Ó, nós falamos da classificação das normas constitucionais. Deixa eu puxar aqui. Nós falamos da classificação das normas constitucionais quanto à origem, originárias ou derivadas. Falamos da classificação das normas constitucionais quanto à aplicabilidade. Aí falamos das classificações do José Afonso da Silva e da Maria Helena Diniz. E vamos falar agora das normas programáticas. E vamos falar agora da classificação das normas constitucionais quanto ao seu conteúdo, que também é uma classificação de José Afonso da Silva e que é bastante cobrada em provas. Ele divide as normas constitucionais quanto ao seu conteúdo em 6 categorias. Aliás, desculpe, quanto ao conteúdo não, coloquei quanto à função aqui, eu chamei diferente. Nós temos aqui quanto ao conteúdo, são só 2. Quanto ao conteúdo, nós temos as normas materialmente constitucionais e as normas formalmente constitucionais. O que são as normas materialmente constitucionais? Elas têm esse nome porque elas tratam de matéria afeita à Constituição Federal. Ou seja, elas vão dispor sobre assunto propriamente constitucional. Ou seja, um assunto que deve estar na Constituição mesmo, como organização do Estado e direitos e garantias fundamentais. Para entender o que é uma norma materialmente constitucional, temos que entender o que é a Constituição, que nós já vimos. A Constituição é a lei fundamental e suprema de um Estado, que estabelece regras de organização e funcionamento do Estado, exercício e transmissão do poder e também direitos e garantias individuais, não é isso? Então, as normas materialmente constitucionais, elas tratam sobre esses assuntos. Então, por exemplo, se você pegar lá as normas constitucionais que tratam sobre competências da União, competências dos Estados, competências dos municípios, são normas materialmente constitucionais. O artigo 5º, que trata sobre direitos e garantias individuais e coletivos, também é uma norma materialmente constitucional. Tá? Mas, além dessas, nós temos também algumas normas que são formalmente constitucionais. O que é isso? São aqueles dispositivos da Constituição que não dispõem sobre assunto propriamente constitucional, mas que são considerados constitucional pelo fato de estarem na Constituição. Exemplo, você sabia que a Constituição ela determina que o Colégio Dom Pedro II ele estará localizado na cidade do Rio de Janeiro? O que isso tem a ver com o assunto constitucional? Absolutamente nada. Isso poderia estar numa lei qualquer, né? Mas foi colocado na Constituição, então uma norma formalmente constitucional, tá certo? É constitucional porque está na Constituição. Mas se não estivesse, não faria falta nenhuma. A ideia é essa. Então só é constitucional do ponto de vista formal. Já as normas materialmente constitucionais são constitucionais do ponto de vista do assunto. Deveriam, de fato, estar na Constituição. E, por fim, agora sim, nós temos a classificação quanto à função. E aí vai dividir as normas constitucionais em 5 categorias. Ó. Segundo José Afonso da Silva, quanto à função, as normas constitucionais elas podem ser elementos orgânicos, a Constituição ela possui elementos orgânicos, elementos limitativos, elementos sociológicos, socioideológicos, elementos de estabilização constitucional e elementos formais de aplicabilidade. Vamos ver isso daí. Primeiro, elementos orgânicos. Trazem normas relativas à estrutura e organização do Estado, bem como a forma de exercício e transmissão do poder. Então vai falar aí sobre a organização, como o Estado vai ser organizado e como o poder vai ser exercido e transmitido naquele país. Aí nós temos os elementos limitativos,
que trazem limitações ao poder estatal e mecanismos de representatividade da população na vida política. São basicamente direitos e garantias fundamentais, ok? Com exceção dos direitos sociais, que nós vamos ver que entra em outra categoria. Então veja que tanto os elementos orgânicos como os elementos limitativos são, olhando para outra classificação, são normas materialmente constitucionais, porque tratam de assunto reservado de fato à Constituição. Exemplo de elemento limitativo, o artigo 5º da Constituição Federal, traz limitação à atuação aí do Estado. O artigo 14, que vai falar de direitos políticos, tá certo? Elementos orgânicos, normas que tratam sobre competência, distribuição aí de atribuições entre a União, Estados e municípios e por aí vai. Elementos socio-ideológicos, tem por objetivo demonstrar o compromisso do Estado com os chamados direitos sociais e com a intervenção na economia, buscando o equilíbrio entre individualismo e Estado social. São aquelas normas, para quem já estudou isso, que vão trazer direitos fundamentais de segunda geração, direitos sociais. Exemplo, o artigo 7º da Constituição, ele trata sobre direitos sociais. Lá na frente, quando a Constituição fala do direito à educação, direito à seguridade social, direito à saúde, também são elementos socio-ideológicos. Não tratam nem sobre a organização do Estado, nem trazem restrições ao Estado. Pelo contrário, trazem obrigações ao Estado, elementos socio-ideológicos. Elementos de estabilização constitucional. São regras para a defesa da aplicação da Constituição e para a sua alteração, para a preservação da integridade do Estado e garantia da manutenção da democracia, bem como para a solução de conflitos constitucionais. São normas importantes para garantir que a Constituição e o Estado possam passar por crises, por exemplo, né? Exemplo, tem lá um Estado em que não estão sendo obedecidas as determinações do Poder Judiciário local. O governador não está cumprindo as determinações do judiciário local. Isso fere o princípio da separação de poderes e pode ser uma ameaça para o país como um todo, né? Se um movimento como esse espalhar. Então, nesse caso, a Constituição prevê que a União pode intervir pontualmente naquele Estado para fazer com que a decisão judicial seja cumprida. Veja que aí é algo excepcional, mas a Constituição permite que isso seja feito. Estado de defesa, estado de sítio também. Vamos imaginar que haja uma grave desordem popular que coloque em risco a ordem pública, a integridade, a incolumidade das pessoas e bens em uma determinada região. Pode ser decretado o estado de defesa, que inclusive alguns direitos individuais podem ser restringidos. É um elemento de estabilização constitucional. Desde aí defender a integridade do Estado, né? A manutenção da democracia. E também regras de alteração da Constituição. Porque, de uma certa forma, né, no sentido amplo do termo, você pode dizer que quando a Constituição ela não representa mais o que a sociedade precisa, você tem uma crise aí da Constituição. Então, isso pode ser resolvido por meio de uma alteração da Constituição, desde que obedecidas as disposições da própria Constituição Federal. Okay? E, por fim, nós temos os elementos formais de aplicabilidade, que são aqueles que regulamentam ou orientam a aplicação de dispositivos da própria Constituição. Então, eles são acessórios. Eles vão servir para melhor aplicar outros dispositivos da Constituição. Exemplo, o preâmbulo da Constituição. Você sabe o que é o preâmbulo? É aquele texto introdutório da Constituição, antes do artigo 1º, que diz lá, nós, representantes do povo brasileiro reunidos na Assembleia Nacional Constituinte, promulgamos sob a proteção de Deus a seguinte Constituição. Aquilo é um preâmbulo. Ele não faz parte propriamente da Constituição, mas ele traz algumas regras ali, ele denota ali alguns valores que são importantes na hora que você vai interpretar a Constituição. Outra coisa, ó, o artigo 5º, parágrafo 1º, ele diz, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Então está dizendo que se é uma norma de direito e garantia fundamental, ela tem que ser aplicada imediatamente. Professores, se for uma norma de eficácia limitada, que precisa de complementação, aí a pessoa pode recorrer ao Poder Judiciário para que o Poder Judiciário solucione aquela questão, para que não fique sem aplicação aquela norma, certo? Veja que ela não está trazendo nada de novo. Ela só está, na verdade, servindo para aplicar uma outra norma, que são aquelas normas que tratam de direitos e garantias fundamentais. Então, são elementos formais de aplicabilidade. Então, resumindo, quanto à função, elementos orgânicos da Constituição dizem respeito à organização e funcionamento do Estado e também do exercício do poder. Elementos limitativos dizem direitos aí aos direitos fundamentais, restrições à ação do Estado e direitos políticos, direitos fundamentais tirando os direitos sociais. Porque os direitos sociais entram na terceira categoria, que são os elementos socio-ideológicos.
ações que o Estado deve fazer para garantir serviços adequados à população. Elementos de estabilização constitucional, utilizados para garantir a integridade da Constituição, do Estado e da democracia. De uma forma simples, né? Não é só isso, mas guarde que são utilizados em momentos de crise. Vai. E elementos formais de aplicabilidade, eles trazem orientações para a aplicação de dispositivos da própria Constituição. Ufa, com isso então, nós terminamos aqui, trouxe para você tudo aquilo que eu queria falar nesse evento sobre normas constitucionais. E para fechar com chave de ouro, vocês gostam, né? Eu trouxe aí algumas questões de prova, para nós vermos como é que esse tipo de assunto pode ser cobrado aí na sua prova. A primeira questão diz o seguinte, ó. Quando os estados elaboram suas próprias constituições, com caráter de complementariedade em relação à Constituição Federal, eles estarão exercendo o poder A. Derivado de revisão, B. Derivado reformador, C. Derivado decorrente, D. Originário de outorga, ou a alternativa E. Originário de fato. Qual dessas alternativas você assinalaria? A, B, C, D ou E? Você acertou, se você falou a alternativa C, lembra? O poder derivado decorrente é o poder que os estados têm de elaborar suas próprias constituições. E tem o derivado reformador, que é o poder de alterar a Constituição. Existe também o derivado de revisão, que aí a revisão é uma forma de alterar a Constituição, só que ela é prevista normalmente uma vez só, ou em tempos periódicos em que a Constituição ela deve ser revista como um todo. Exemplo, a nossa Constituição de 88, ela previu uma revisão constitucional 5 anos depois da sua promulgação, portanto, em 1993. Em 1993 foi feita uma revisão de toda a Constituição e foram alterados alguns pontos específicos. Tá? Também tem a ver com a alteração da Constituição, mas é uma revisão que você vai fazer da Constituição como um todo obrigatoriamente. Esses outros dois aí nem existem aí. Continuando. Quanto à aplicabilidade, as normas programáticas. A. Contém todos os elementos imprescindíveis para permitir a produção imediata dos efeitos previstos. B. Produzem ou têm possibilidade de produzir, desde a entrada em vigor da Constituição, todos os efeitos essenciais que o Constituinte tenha desejado regular. C. Definem objetivos cuja materialização depende de providências situadas além do texto constitucional, não possuindo, portanto, aplicabilidade imediata. D. Regulam suficientemente os interesses relativos a determinada matéria, mas permitem a atuação restritiva do poder público nos termos que a lei estabelecer. E a alternativa é, apresenta aplicabilidade indireta, imediata e reduzida, porque somente incidem totalmente após uma normatividade posterior que lhes confira aplicabilidade. Qual dessas você marcaria aí? A, B, C, D ou E? Você acertou, se falou a alternativa C, de fato, né? As normas programáticas definem objetivos cuja materialização depende de providências situadas além do texto constitucional, né? Lembra, ação contínua do poder público, não possuindo, portanto, aplicabilidade imediata. Tá correto. Vamos ver as demais? A. As normas programáticas contêm todos os elementos imprescindíveis para permitir a produção imediata dos efeitos previstos? Não. Elas trazem objetivos, trazem um norte, algo que deve ser buscado. B. Produzem ou têm possibilidade de produzir, desde a entrada em vigor, todos os efeitos essenciais que o Constituinte tenha desejado regular? Não. Ela só produz aí uma orientação para que o poder público corra atrás daquilo. D. Regulam suficientemente os interesses relativos a determinada matéria, mas permitem a atuação restritiva do poder público nos termos que a lei estabelecer? Não. Isso daí, na verdade, está mais para uma norma de eficácia contida. A alternativa é, apresentam aplicabilidade indireta, imediata e reduzida, até aí tudo bem, porque somente incidem totalmente após uma normatividade posterior que lhes confira aplicabilidade? Não. No caso da norma programática, o problema não é a falta de uma norma que lhe confira aplicabilidade, é que ela não tem condições de ser aplicada mesmo imediatamente. Não basta sair uma lei. Eu não mudo a educação no Brasil por um decreto. Eu não mudo a saúde no Brasil por uma lei. Eu não mudo, sei lá, eu não resolvo as desigualdades no Brasil por um ato do Congresso Nacional. Isso é algo que precisa de uma ação constante, uma ação perene do poder público, ok? Então, a correta mesmo é a alternativa C. Próxima questão. A Constituição que nasce do trabalho de uma Assembleia Nacional Constituinte, eleita diretamente pelo povo para, em nome dele, atuar, surgindo da deliberação da representação legítima popular, é classificada como uma Constituição A. Rígida, B. Dogmática, C. Simbólica, D. Analítica, ou a alternativa é promulgada. Qual dessas você marcaria?
Você acertou, se falou. A alternativa é uma Constituição promulgada, popular ou democrática, lembra? É aquela que é elaborada por representantes eleitos pelo povo. Vai representar mais legitimamente a vontade popular. E por fim, mais uma questão está lá. Suponha que, como resultado dos trabalhos de uma Assembleia Nacional Constituinte, convocada ao fim de um período e processo revolucionários, entre em vigor em determinado país uma nova Constituição, que estabeleça que a alteração do texto constitucional se dê por deliberação do mesmo órgão responsável pela elaboração da legislação ordinária, embora mediante procedimento mais complexo e quórum mais elevado do que o previsto para essa. Nessa hipótese, tem-se, respectivamente, quanto à origem e alterabilidade, uma Constituição A. promulgada, por ser fruto do trabalho de uma Assembleia Nacional Constituinte e flexível, por atribuir o poder constituinte derivado ao mesmo órgão responsável pela legislação ordinária, a despeito da existência de procedimento diferenciado pela reforma constitucional. B. É uma Constituição promulgada quanto à origem, por ser resultado de um processo revolucionário e semi-rígida quanto à alterabilidade, por atribuir o poder constituinte derivado ao mesmo órgão responsável pela legislação ordinária, estabelecendo um procedimento especial para a reforma constitucional. C. É outorgada por ser fruto do trabalho de uma Assembleia Nacional Constituinte e flexível por atribuir o poder constituinte derivado ao mesmo órgão responsável pela legislação ordinária, a despeito da existência de procedimento diferenciado para a reforma constitucional. D. É promulgada por ser fruto do trabalho de uma Assembleia Nacional Constituinte e rígida em virtude da existência de procedimento próprio e mais dificultoso para alteração do texto constitucional, ainda que a cargo do órgão legislativo ordinário. Ou a alternativa é outorgada por ser resultado de um processo revolucionário e rígida em virtude da existência de um procedimento próprio e mais dificultoso para alteração do texto constitucional, ainda que a cargo do órgão legislativo ordinário. Qual dessas você assinalaria? A, B, C, D ou E? Vamos fazer juntos? Olha só. O que ele está dizendo aí? Quanto à origem, lembra? Quanto à origem, a Constituição ela pode ser promulgada, também chamada de democrática ou popular, ela pode ser outorgada, ela pode ser cesarista ou pactuada. No caso aí está dizendo que foi elaborado por uma Assembleia Constituinte, ó, uma Assembleia Nacional Constituinte convocada, tá certo? E a Assembleia Nacional Constituinte a gente entende, embora não tenha dito, que foi por eleição direta. Portanto, é uma Constituição aí que será promulgada ou democrática ou popular, tá? Quanto à origem. E quanto à alterabilidade? Ela é uma Constituição que pode ser alterada, mas por meio de um procedimento especial. Então, é uma Constituição rígida. Qual a alternativa que traz? Promulgada e rígida? A alternativa D. Promulgada por ser fruto do trabalho de uma Assembleia Nacional Constituinte e rígida em virtude da existência de procedimento próprio e mais dificultoso para alteração do texto constitucional, ainda que a cargo do órgão legislativo ordinário. Exatamente o caso que ocorre no Brasil. É uma Constituição promulgada quanto à sua origem e uma Constituição rígida quanto à sua alterabilidade. Ok? Ah, tem mais uma questão ainda, tá lá, ó. Vamos fazer mais uma, só de certo ou errado. Com relação à aplicabilidade das normas constitucionais e aos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir, como certo ou errado. Em se tratando de norma constitucional contida, enquanto não sobrevier condição que reduza a sua aplicabilidade, considera-se plena a sua eficácia? O que você acha? Está certo ou está errada essa afirmação? Ela está certa, o item está certo, está correto, né? Uma norma de eficácia contida, ela produz os mesmos efeitos que uma norma de eficácia plena, mas o seu alcance pode ser reduzido se houver uma lei posterior que reduza. Mas enquanto não sobrevier condição que reduza sua aplicabilidade, a sua eficácia vai ser plena, igual à norma de eficácia plena. Ok? Muito bem, agora sim chegamos aí ao final do nosso evento. Espero que você tenha gostado. Se gostou, por favor, aí deixa o seu like. Se você não é inscrito no nosso canal, também se inscreva, porque isso aí nos ajuda bastante. E você sabe, nós temos sempre aqui os nossos eventos na Qualis, gratuitos para você acompanhar, com material que você pode baixar, e aí dando a melhor preparação para você, para que você possa aí conseguir o sonho da sua aprovação. Vamos ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!